Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O LabJet Tutorial está trazendo mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre zonas de amortecimento em unidades de conservação. As categorias das unidades de conservação e as normas para sua criação e gestão foram definidas pela Lei nº 9.985, que é a lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. Essa legislação, ela regulamenta o artigo 225 da Constituição Federal. Dentro das suas categorias, as unidades de conservação elas podem ser de uso restrito, como as estações ecológicas e as reservas biológicas, ou de uso sustentável, como as áreas de proteção ambiental e as reservas extrativistas. A diferença entre essas duas categorias é porque as de uso restrito, elas são de proteção integral, ou seja, o objetivo dessa unidade é de preservar a biodiversidade pré-existente sem alterar o seu meio com atividades humanas. Já a unidade de conservação de uso sustentável, ela permite atividades extrativistas. E isso porque geralmente naquela região já existiam povos tradicionais que realizavam, por exemplo, a extração do látex para a confecção da borracha. Então, a criação das unidades de conservação, ela é muito importante para a proteção dos biomas brasileiros, porque assim é garantida a proteção de áreas importantes que vão fazer a manutenção da biodiversidade e dos recursos hídricos que são essenciais para a manutenção da vida na Terra. Porém, independente das suas categorias, as unidades de conservação, elas devem ter uma área de amortecimento. Essa área de amortecimento, ela fica situada ao redor da unidade e ela vai ter o objetivo de minimizar os impactos externos naquela área protegida. A legislação ela traz algumas coisas a respeito sobre a zona de amortecimento. Uma delas é de que o órgão responsável pela administração, ele é quem vai estabelecer as normas e a regulamentação de como vai ser a ocupação e o uso dos recursos naquela zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação. A legislação, ela não traz um limite definido para o quanto deve ser uma zona de amortecimento. Porém, ela diz que esses limites, eles podem ser definidos no ato da criação da unidade, que vai estar presente dentro do plano de manejo daquela unidade de conservação, ou podem ser definidos posteriormente à criação daquela unidade. Outra coisa importante que a legislação traz é se houver um empreendimento que vai afetar a zona de amortecimento ou a unidade de conservação. De acordo com a legislação, esse empreendimento ele vai ter que ter o licenciamento mediante a autorização do órgão responsável. E dentro do licenciamento, esse empreendimento ele tem que mostrar quais são os possíveis e quais são os impactos que ele vai causar ali naquela região em que ele vai ser instalado. Dependendo do grau de impacto daquele empreendimento, ele vai ter que dar uma compensação para a unidade de conservação em que ele está próximo ou pode ser para outra unidade de conservação. Porém, a porcentagem mínima para compensação é de 0,5% do custo total da implementação daquele empreendimento. Essa porcentagem ela vai variar de acordo com o grau de impacto daquele empreendimento. Visto que a legislação ela traz algumas coisas sobre a zona de amortecimento, já é possível entender um pouco da sua importância. Mas afinal, por que a zona de amortecimento é importante? Quando a gente observa sobre a perspectiva da ecologia da paisagem, é possível observar e visualizar a importância da zona de amortecimento, porque a fragmentação do habitat pode afetar a biodiversidade da região.
E a zona de amortecimento, ela é dividida em duas zonas principais. A área de borda, que vai ter maior contato com o ambiente externo da unidade de conservação, e a área de núcleo, que vai ser mais preservada e com menor interferência humana. Também é possível entender a importância da zona de amortecimento quando entendemos como funciona o microclima na área de borda e na área de núcleo. A área de núcleo, por ser uma área mais preservada, ela vai ter uma vegetação mais densa. Por ter uma vegetação mais densa, vai ter menos incidência de radiação solar na região. Vão ser temperaturas mais amenas, vão ter menor incidência de ventos, e com isso, as espécies que irão se desenvolver na área de núcleo vão ser espécies mais vulneráveis à mudança do meio. Já a área de borda, por ter maior contato com o ambiente externo da unidade de conservação, essa área de borda vai ter maior incidência solar, consequentemente, vai ter maior temperatura, e por ter maior temperatura, a vegetação vai ser menos densa, vai ser uma vegetação mais seca, diferente da área de núcleo. Também essa área, por estar próxima a atividades humanas, é muito suscetível a queimadas. Também a extração ilegal de madeira e suscetível a ventos. Por isso que as espécies que vão se desenvolver na área de borda da zona de amortecimento vão ser espécies mais resistentes à modificação daquele meio no qual ele está inserido. Visto que as unidades de conservação elas são muito importantes na proteção da biodiversidade, ainda assim, essas áreas elas enfrentam desafio e ameaças, especialmente na Amazônia. Uma dessas ameaças, além da que eu citei anteriormente, é a grilagem de terra. A grilagem de terra, ela é a apropriação ilegal da área protegida e geralmente essa apropriação é com a intenção de explorar os recursos naturais ali daquela região. Por isso que para enfrentar essas ameaças e desafios, já ter a delimitação da zona de amortecimento dentro do limite da unidade de conservação que vai ter no seu plano de manejo evita com que haja grilagem de terra, evita a extração ilegal da madeira, porque aquela região ela já vai estar delimitada como uma área de proteção. E se houver alguma interferência dentro de uma área de proteção, isso é passivo de crime ambiental. E além disso, é fundamental fortalecer a gestão das unidades de conservação, promovendo a participação das comunidades locais, porque somente assim é possível desenvolver as alternativas econômicas sustentáveis, conciliando a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento humano e social. E aí, o que achou do conteúdo do vídeo de hoje? Se você quiser saber como fazer essa delimitação no QGIS, é só clicar no vídeo que está aqui no card. Até a próxima!